Olá para você de toda a região, principalmente de Indaiatuba, que acompanha a programação da TV Indaiá, canal 26, pelo canal 26 de UHF. Em breve estaremos também na NET, no canal de serviços. E para você que acompanha o nosso programa através da rede mundial de computadores, no www.tvindaiá.com.br. Obrigado pelo carinho da audiência, seja bem-vindo. E todo dia é dia, toda hora é hora de assistir a TV Indaiá e o Papo Livre pela internet. Comigo aqui no Papo Livre de hoje, Kleber Ramalho, ele que é consultor de marketing e diretor do BNI, e nós vamos falar sobre o tal do marketing. Ele que tem uma função, o Kleber trabalha principalmente na formatação de profissionais de alta performance. Kleber, obrigado por estar aqui comigo, é um prazer recebê-lo mais uma vez no programa e vamos falar desse tal do marketing, né, que todo mundo fala, mas nem todo mundo entende o que é. Legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. E falar sobre marketing é falar sobre a inteligência da empresa, é falar em como ela se comunica e como ela se prepara para vender. É uma análise muito maior. Quando eu comecei a fazer o trabalho com marketing, as pessoas me diziam e confundem um pouquinho marketing com publicidade e propaganda. Exatamente. Eles dizem, imediatamente quando a gente fala em marketing, eles remetem a um anúncio, ao desenvolvimento de uma peça publicitária. Quando, na verdade, o marketing é uma inteligência que busca compreender o que a empresa oferece para o mercado, o quanto o mercado está disposto a absorver e a pagar sobre aquilo que a empresa quer oferecer. E o nosso trabalho é preparar as pessoas para que elas façam essa ligação entre a empresa, o produto e o serviço ao consumidor final. Então, marketing de alta performance é uma avaliação de 360 graus do que a empresa produz e qual o mercado que ela quer atingir. O Kleber, como é que você atua na empresa? Por exemplo, a pessoa tem uma determinada equipe de vendas. Você treina esse pessoal? Como é que é isso? Ok. Eu tenho a seguinte crença de que a principal estratégia de marketing que uma empresa pode adotar são pessoas de alta performance. Quando nós falamos em pessoas de alta performance, é necessário que elas tenham uma clareza das ações efetivas e uma percepção de quais são as competências que ela precisa para alcançar esses objetivos, para ter um avanço qualitativo dessas ações efetivas, ok? Quando eu falo sobre o meu trabalho, o meu primeiro trabalho é entender o ciclo de venda da empresa. Para que ela possa, a partir daí, migrar do que eu chamo de gestão do desespero para gestão de oportunidades. O que é gestão do desespero? No dia 1º, 0 de vendas, no dia 30, se bateu meta, aplauso, se não bateu meta... Choremos. Gestão por oportunidade é entender o ciclo, as micrometas, os indicadores intermediários que levam ao resultado final e gerar ações efetivas para cada um desses indicadores, para que eu possa chegar no dia 15 ou no dia 20, fazer uma análise clara de quanto de oportunidade eu tenho, para que eu coloque foco e esforço nas ações que vão me gerar o resultado que eu pretendo. Só que para isso eu tenho que eu devo mapear os indicadores intermediários e criar ações e recursos efetivos para esses indicadores intermediários, para que me leve ao resultado final. Qual é o meu trabalho? Em resumo, é fazer esse mapeamento, entender cada uma dessas etapas, desenvolver ferramentas para que eu faça a migração de uma etapa para outra e aí sim implementar uma gestão de oportunidade dentro das empresas e treinar as pessoas para que elas façam a gestão sobre isso. Como é que você está sentindo o mercado hoje, Kleber? A gente tem muitos empresários aí que estão tranquilos. É engraçado, uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias, no mercado de bicicleta, estão até matando no Rio de Janeiro por causa de bicicleta, né? Acredite se quiser, no mercado de bicicleta, principalmente as bicicletas de alto valor agregado, estão vendendo. Diz que não, o empresário que é do setor falou, olha, não senti, ele até achou que ia ter problema, porque produto importado, dólar, ele achou que teria problema e ele está dizendo o seguinte, que ele não sentiu nenhuma oscilação, continua vendendo, continua na toada dele. Claro que sem perspectiva de crescer, mas não teve recuo.
Eu até fiquei admirado quando ele me diz isso. Mas eu estou acompanhando outras empresas que estão recolhendo, estão diminuindo o ritmo e tal. Hoje mesmo conversava com uma profissional da área de saúde e ela estava dizendo o seguinte, olha, o que eu estou atendendo de gente aqui? Desempregada, família desempregada, gente que está perdendo a noção da coisa por causa dessa crise, é muito grande. Aí eu pergunto para você, como é que você está avaliando o mercado, uma vez que você trabalha diretamente com essa questão do treinamento, de que as pessoas possam ser produtivas e possam também vender? Vamos fazer a seguinte avaliação, Jair. Eu não sou especialista sobre o assunto, mas o primeiro ponto, crise, é uma sensação. Crise, ela é baseada em sensação. Nós começamos numa sensação, no universo em que nós vivemos, uma sensação de crise. Então, obviamente, eu deixo de gastar com superficial. Quando eu deixo de gastar com superficial, as empresas pela qual eu estava acostumado a receber o meu dinheiro, deixam de fazer investimento. Quando ela deixa de fazer esse investimento, aí eu estou falando de restaurante, loja e tal, diminui o consumo na indústria. A indústria deixa de fazer investimento e começa a cortar custo. E isso se torna um efeito em cadeia. E aí sim eu começo a ter uma crise. Este é um ponto. Certo. Hoje, nós temos muito mais uma sensação, a minha leitura, tudo bem? Nós temos muito mais uma sensação de crise do que necessariamente uma crise implementada. Qual a visão que eu tenho? Hoje diminuiu o tamanho do bolo. Mas ele está lá. Nós tínhamos uma economia em ascensão, tinha um bolo grande, todo mundo comia do bolo, mas agora diminuiu o tamanho do bolo. Ou seja, se nós tínhamos um mercado, voltando a falar de marketing, se nós tínhamos um mercado não mais competitivo, mas hiper competitivo, este mercado vai potencializar essa competitividade. Ponto positivo, as empresas que têm processos, que têm procedimentos claros, têm um posicionamento claro, vão sair na frente. Ou seja, as empresas mais profissionais vão sair na frente. Diante desse cenário, se torna cada vez mais importante um estudo de marketing dentro das empresas para entender qual é o posicionamento dessa empresa no mercado, quem é o público para que eu torne o meu investimento em comunicação otimizado. Eu tenho que buscar quem é efetivamente o meu público e mostrar para este público quais são os diferenciais que eu tenho a oferecer. Quando eu fizer isso, talvez eu consiga sustentar. Qual é a questão? Nós temos um grande movimento, de um movimento saudável sobre o case que você falou. Um movimento em que as pessoas buscam uma vida mais saudável. Onde a bicicleta se torna um exercício viável para nós, por exemplo. Ok? Que vamos sair do sedentarismo e vamos passar a pedalar, porque o impacto é menor. E esse é um investimento que se torna necessário e as pessoas passam a fazer, passam a se tornar um adepto desse esporte. Dessa atividade, né? Ok. É um público claro e bem definido. A impressão que eu tenho é que realmente, como você falou, eu percebo que é muito mais uma sensação e um medo de que a coisa se agrave e eu não tenha recurso, porque o Brasil é aquele paizinho do voo da galinha, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer, você não consegue se planejar a longo prazo. Claro. A curtíssimo, a curto e a médio prazo. E a médio prazo é uma vida. A médio prazo, para o brasileiro, é uma vida. Porque você nunca sabe como é que vai acontecer. Subiu de novo, eu ouvindo agora o Sardenberg, subiu de novo a taxa de juros, a Selic ia subir para 13,5%, 13,75%, numa contramão onde está todo mundo abaixando o juro. Né? Porque nós conseguimos 3 fenômenos. Inflação alta, baixa produtividade e desemprego alto. Então, os 3 coisas junto acaba dando uma rebordose. Então, aquela história. E quando você leva a juro, você está tirando de quem precisa do dinheiro para fazer o país virar, para dar para quem não está trabalhando, ou está só pondo dinheiro ali para ganhar um dinheirinho. Então, você tira realmente da produção para dar investir na especulação. Na especulação, exatamente. Então, e eu percebo com os empresários que eu tenho conversado que eles estão com muito medo do que está por vir. Então, na verdade, acho que a crise mesmo está muito mais numa possível, numa situação de projeção de que, olha, se chegar ao final do ano eu não atingir minha meta, e como é que eu faço? Então, melhor eu chegar lá curtinho, redondinho, do que chegar lá do jeito que eu estou e não bater a meta, não ter o que fazer. Então, e claro,
automóveis, um país, infelizmente, uma economia focada na indústria automobilística, ninguém troca de automóvel como troca de camisa, de cueca, que você vai, compra com facilidade, come. Então, eu acho que tem realmente uma sensação complicada aí pela frente. Mas falando em negócios, vamos falar do BNI. Como é que está o BNI na nossa região? Você que é coordenador da nossa região aqui. O BNI, ele vem para suprir uma necessidade de desenvolvimento de parceria estratégica. Por que eu me tornei um diretor do BNI? Por que eu defendo o BNI? O BNI, ele é a estratégia do marketing boca a boca. Em geral, 80% do resultado das empresas vem através das indicações e das referências. Pessoas testemunhando a favor do seu negócio. O que nós fazemos dentro do BNI é potencializar essa estratégia, elevar essa estratégia. Diante desse cenário, empresas que estão dentro do BNI não tem sentido Essa oscilação do mercado. essa oscilação do mercado. Por quê? Porque eles estão tendo um acesso direto aos decisores. Como isso? Enquanto os concorrentes estão prospectando e travando nas barreiras, como uma secretária, como uma barreira de agenda, através do networking, os empresários que fazem parte do BNI têm cortado esse caminho, através do networking, chegado direto ao decisor e acelerando o processo de negócio. É um cenário de plena expansão, de pleno crescimento? Não, não é esse cenário. Mas é um cenário de superação de crise, de superação de sensação de crise, onde ajuda mútua, uma filosofia de givers gain, de contribuir para ganhar, onde empresários contribuem uns com os negócios dos outros, gerando oportunidade de negócio, abrindo portas, tirando os processos de barreira, os resultados têm sido fantásticos. Pouco tempo atrás eu estive aqui falando exclusivamente sobre o BNI, que era uma atividade que estava iniciando aqui na cidade de Indaiatuba. Hoje nós podemos falar que as duas equipes, uma que funciona na segunda e outra que funciona na quarta-feira, elas já ultrapassaram a casinha dos milhões em negócios fechados. Em geração de oportunidade, empresários abrindo portas para empresários. Posso assegurar que são mais de 2 milhões em negócios fechados. Então, e é uma coisa interessante, eu acabei fazendo questão que o Kleber viesse aqui por conta disso, porque dentro do espírito do BNI, que é o Business Network International, é isso, né? Não errei. É onde empresários, junto com outros empresários, não necessariamente da mesma área, mas um acaba indicando o outro, fazendo o tal do network, que todo mundo fala, é isso, um indica o outro indica um, enfim, e entre eles há uma sinergia muito grande que acaba gerando esse volume de negócio. Quantos BNIs a gente tem na região de Campinas? Hoje, na região de Campinas, são 16 equipes compostas entre Jundiaí, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Americana e Itatiba. Na regional, foram faturados, no ano passado, mais de 20 milhões de negócio fechado entre todas essas equipes. Com base... Eu gosto muito de encontrar aplicação para aquilo que a gente estuda, Jair. Quando a gente fala em marketing, as empresas falam em marketing, mas como é que se pratica marketing? Como é que se implementa um projeto de marketing? Quando nós falamos em networking, e a gente fala muito, na minha carreira, eu via muitas empresas falando em parcerias estratégicas. Legal, o conceito é sensacional, mas como se põe em prática a parceria estratégica? E foi exatamente isso que eu encontrei no BNI. Ações práticas para conceitos que a gente só vê no papel. Como parceria estratégica, como trabalhar network, como colocar network, como ativar sua rede de relacionamento, como contribuir para o desenvolvimento do negócio dos seus parceiros e para o desenvolvimento da comunidade. Porque quando eu coloco empresários em movimento, gerando oportunidades de negócio, eu estou movimentando o PIB do país. E, claro, a arrecadação do município, do estado, enfim. O BNI no mundo todo, no ano passado, gerou aproximadamente 18 bilhões de dólares em negócio fechado, em 58 países. Isso é mais que o PIB da Ucrânia, por exemplo. Mais do que o PIB da Ucrânia, por exemplo. Ou mais que o PIB de muitos outros países. Ou seja, nós estamos movimentando dinheiro através de ações práticas. E quando nós falamos em alta performance é colocar as minhas competências em prol de ações efetivas,
que essa é a maior dificuldade que o empresário ou nós profissionais temos de identificar. Quando eu falo sobre aumento de efetividade nas empresas, o pessoal fala, Kleber, mas eu estou trabalhando no máximo, eu estou trabalhando no meu gargalo. Ok, eu não estou falando de intensidade, estou falando de efetividade. E efetividade é eficácia, é fazer aquilo que tem que ser feito e promover resultados. Isso é efetividade. Legal. Kleber, nosso tempo está no final. Eu quero agradecer a sua participação e dizer que venha outras vezes aqui, convidá-lo para que a gente possa falar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza interessa para todo mundo que está do lado de lá e para a gente também. Ok, Jair, eu que agradeço. Muito obrigado novamente. É um prazer falar para Indaiatuba. É uma cidade que eu adotei no meu coração. E o que eu puder fazer para contribuir para Indaiatuba, estou à disposição. Tá certo, então. Não saia daí, ele vai sair, mas você não saia daí, que eu volto já já com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre. Estamos de volta com o nosso Papo Livre e agora comigo aqui a Valquíria Leonel, ela que é cerimonialista, atende em Campinas e também na região, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa profissão que está virando aí a coqueluche do momento, até porque tia e cunhada não dão conta de um casamento. Não é verdade, Valquíria? Não mesmo. Conta pra gente um pouquinho como é que é a vida de uma cerimonialista quando trabalha com casamento. É muito gostoso, além de tudo. A gente trabalha com sonhos, né? Com objetivos, com sonhos de criança, sonhos de adolescência, não só da mulher hoje, mas dos noivos também, os homens também hoje em dia têm participado bastante, inclusive, têm feito os contatos, então é muito legal, muito bom porque a gente vê tudo acontecendo, tudo foi planejado, sonhado, a gente executa. E é uma coisa que não pode errar, né? Não dá aquela, olha, tudo bem, no próximo eu faço melhor. Não mesmo. A prioridade é exatamente isso, é ter esse acesso aos noivos de forma que a gente entenda aquilo que eles gostariam que acontecesse, passam tudo para a gente e a gente executa da maneira que eles sonharam, dentro daquilo que é possível para eles, o que eles planejaram, para que tudo dê certo e a gente está exatamente para isso, para fiscalizar e ver tudo acontecer direitinho. Como é que você começou nessa área? Eu comecei em 2008, para ser mais exata, profissionalmente. A gente sempre ajuda um ou outro e a gente já tem essa afinidade com essas áreas de eventos, já trabalhava com eventos antes. Então, nessa história de ajudar uma amiga e tal, justamente porque a tia e a mãe não davam conta. E aí a gente vai vendo que tem um jeito para isso e sempre deu muito certo, começamos assim. Ô Valquíria, qual é a maior dificuldade que você encontra numa relação com a noiva, com o noivo, na hora de fazer um evento? Bom, primeiro a gente tem que chegar num acordo do que é ideal, do que eles planejaram e do que é possível, exatamente. E passar isso com toda delicadeza, com todo cuidado, justamente para não frustrá-los, né? Se uma coisa é você idealizar e outra coisa realmente é poder, mas é totalmente possível fazer aquilo dentro do que se pode e ser um sucesso. Vai muito do intuito do casamento, se é para agradar os convidados e os próprios noivos, é sempre muito bom e acaba dando muito certo por isso, porque a gente acaba tendo essa sintonia com os noivos e eles tendo essa confiança na gente, a gente consegue passar que é possível, dentro do planejado, a execução dá muito bem. Você tocou num assunto muito importante, a questão da confiança, da credibilidade. Exatamente. Tem muito amador no mercado. Sim. Eu sei de histórias que são assim, cabeludas. Eu até gostaria de ter um pouco mais de cabelo, mas não dá para encarar uma história dessa, na verdade. Onde o sujeito deixou a família na mão, a família chegou pro coquetel que ia ter lá para a festa, não tinha nada pronto. Então, assim, exatamente. Tem coisas que Acontece. comprometem. E não dá para falar, vou fazer, como eu disse, de novo. Não, né? não dá mesmo. O bom profissional é exatamente isso. Ele se preocupa com o todo e com os detalhes ao mesmo tempo. Realmente, um casamento demanda muito detalhe, por causa disso, é a noiva, é o que ela pensou de lembrancinha, é o que ela pensou de coisinhas mais delicadas e tal, e o cerimonialista ele está um passo à frente disso. Além de sonhar junto e acompanhar nisso também, nesses detalhes, a gente tem que se preocupar com tudo, com a infraestrutura. E a infraestrutura hoje de um casamento
pela demanda, até pelos modismos mesmo, é grande hoje, né? Então você trabalha com uma gama enorme de profissionais. E o bom profissional no cerimonial, ele tem acesso a esses profissionais, ele tem que estar ciente de tudo que vai acontecer no casamento e, como eu falei, está um passo à frente para, digamos, para já se prevenir de qualquer problema que venha acontecer. Tem que se antecipar o que Exatamente. pode acontecer. Então, assim, o contato, o link entre esses profissionais é muito importante. E é exatamente o que a noiva, na semana, por exemplo, do casamento, ela não está preocupada em fazer. Então, a questão de confirmar horários, você se apresentar e conhecer aquele profissional é importante. O profissional te conhecer e também saber que você está ali para dar esse suporte. Deu um problema, para quem que eu vou ligar? Não vai ser para a noiva nem para o noivo. Então, a gente fica sendo essa ponte e justamente para ter essa tranquilidade, tanto para mim, né, como profissional, que não posso ter surpresa nenhuma como essa, imagina. É inadmissível se você contratou todos os profissionais e acontecer uma coisa dessa. Não estava lá. Então, o almoço foi servido, tipo assim, só para você ter uma ideia, era 7 horas da noite que estava marcado começar o coquetel, o almoço, o jantar às 8. O jantar saiu quase 1 hora da manhã. Não. Realmente é inadmissível, além de outras áreas que a gente até poderia acionar. Mas o bom profissional é isso, ele está um passo à frente, ele está preocupado em ver o todo, ele está preocupado em se relacionar com esses outros profissionais também, porque no fim ali são todos parceiros, né? Não tem ninguém melhor que nenhum outro, cada um tem a sua função e o cerimonial está ali para assessorar os noivos e para ser uma retaguarda também para os outros profissionais. O que é essa tendência de casamento mini wedding? Mini wedding, o que é isso? Na verdade, até é uma tendência e acho que nem tão tendência mais assim, talvez seja hoje, para a situação toda até do país e tudo mais, o ideal. Alguns têm ainda o sonho do clássico, daquela igreja com 600 convidados, 1000 convidados, um super buffet. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais íntimas também. Tem esse detalhe. Então, elas estão mais preocupadas em atender a família, em receber em casa, às vezes esses mini weddings são em casa. Então, além do mini wedding, ainda é o home wedding. Home wedding. Então, que atende em casa, você quer uma coisa mais íntima. Às vezes até uma família não é tão grande, então... É uma tendência porque fica mais bonito, fica mais aconchegante. E o que vem a ser exatamente? O mini wedding é um mini casamento, né? É uma coisa mais coisa simples, menor, exatamente. Você consegue trabalhar bem numa decoração. Então, sempre priorizando essa questão do ambiente mais aconchegante, mais intimista, não só com relação à quantidade de convidados, mas a característica mesmo do evento como um todo deixa mais íntimo, até pela decoração e tudo mais. Então... Hoje é uma tendência, mas eu acho que vai ser quase uma regra. E o vintage? O vintage também, está quase dentro desse mini wedding, exatamente. Digamos que foi o cartão de entrada para o mini wedding, porque aí dá para você fazer, dar essa cara mais antiga, mais romântica ao mesmo tempo, então... digamos que quando fala em mini wedding já lembra meio do vintage, mas tem como ser um super clássico mini também, né? Com uma cara bem mais clássica. Mas, você já teve alguma saia justa ou justíssima num evento? Várias. Não de problema, graças a Deus, mas assim, sempre tem. É uma preocupação, por exemplo, que eu tenho muito... com o final da festa. O nome já diz, fim de festa. Fim de festa. Fim de festa, Eu já vira começo Brasil. a festa, antes mesmo já falo assim, quem que vai levar os noivos embora, por exemplo, né? Porque o pessoal bebe e tal, e aí quem vai levar? Então já aconteceu de saia justa, eu ter que levar. Não tinha ninguém para levar, eu levei. Então, acontece, mas sempre pro bom, nada pra gente rir depois. Não tem como... Agora, me diz uma coisa, tem demanda para casamento? Porque o que eu vejo, outro dia eu estava observando, até em função que minha filha casou recentemente, que tem igreja com 2 anos de reserva, quer dizer, nos próximos 2 anos, 2 anos e meio, não tem brecha. E ela também conseguiu uma brecha na igreja que casou porque uma noiva desistiu. Tem demanda para tudo isso? Tem sim, justamente por isso. Até falando de igreja e também, se você for ver em salões, né, os buffets também é a mesma coisa. Incrível como tem
Está proliferando essa coisa de buffet e você percebe que as pessoas estão indo... Está bem mais acessível agora, né? O pessoal está querendo... Não que está à disposição para gastar com isso, mas é por isso. Às vezes, com essa possibilidade de fazer um mini wedding, com essa enormidade de pacotes que tem, de decoração, de buffet, facilitou mesmo. O pessoal quer casar, quer ter uma lembrança. Quem casou já lá atrás, às vezes só no cartório, hoje quer fazer uma celebração. Exatamente. E me fala uma coisa, quanto tempo de antecedência, com quanto tempo você começa a trabalhar? Varia bastante. Depende do que a noiva apresenta para você. Tem noiva que já vem meio que mastigadinho, justamente por isso que viu que não deu conta até o final. E aí procura a gente para dar continuidade ou fazer aquela semana e o dia do casamento, né? Não é só no dia. Tá. O dia fecha todo um processo e demanda bastante coisa. Eu tenho a impressão que algumas pessoas veem o cerimonialista. Hoje eu estou com a língua presa. Eles avaliam o cerimonialista como aquela figura que vai só organizar o casamento na igreja ou a festa e tudo só mais. A entrada. Tipo assim, meio que um estafeta que vai galho. Quebrar galho e vai dar. Por isso que a tia. Que não resolve porque ela vai ser madrinha também. Isso, não, aí a tia, minha avó, minha mãe, ajuda aí. Por isso, porque eles têm a impressão que é só aquela questão da igreja. Exatamente. Ainda tem a demanda, mas muita gente ainda tem essa ideia e acha que não precisa, é desnecessário, vai gastar um dinheiro que alguém podia fazer, mas não é o caso. A gente vai muito além. É como eu falei, a gente está um passo antes e começando lá atrás, né? A gente não aparece só no dia para fazer todo esse programa. O dia só coroa tudo e a gente está ali para fazer as entradas, sim. Mas como eu disse, antes disso, no caso de quem contrata para o dia, a gente não faz no dia. A gente começa pelo menos uns 5 ou 10 dias antes com esse contato todo com esses profissionais que eles já fecharam e já contrataram, para a gente ter ciência de tudo que foi contratado, justamente para poder fiscalizar e poder ver se está tudo ok conforme eles contrataram, se está de acordo com o que eles pensaram. Agora tem noiva que vou me casar e agora, né? O que eu faço? Aí chega ela e fala assim, ela começa com a pergunta, tem noivo? Exatamente, ele vai. Então, se ele vai, a partir daí já temos um casamento e a gente começa desde o início, a agenda da noiva, acompanha para ver vestido, justamente os fechamentos desses outros profissionais de buffet, decoração, foto, vídeo, então tem todo, por isso que varia bastante, depende do que a noiva precisa, de como ela chega pra gente, né? Tô crua, mas ou não, já tô mais pra frente, eu preciso a partir daqui que você me ajude e a gente pega a partir dali mesmo. Eu tô brincando com essa história de ter noivo, não tem, mas aconteceu com um amigo meu. Ele não é aqui, não é nem da região aqui. Esse meu amigo namorava há muito tempo tal, e ela sempre pressionando, vamos casar, vamos casar, vamos casar, vamos casar. Ele até estava inclinado. Um belo dia ela resolveu fazer uma festa surpresa e para anunciar o casamento. Quando ele estava chegando no lugar, ele começou a ver gente conhecida, tal, viu o pai, viu a mãe, o sogro, a sogra. Deu meia volta. O que está acontecendo? Deu meia volta. O que está acontecendo aqui? Não, eu fiz essa surpresa aqui para a gente anunciar o nosso casamento. Ele falou, o quê? Deu meia volta e foi embora. Então, se imagine a saia justa. Nunca aconteceu comigo por isso, que ele vai, né? Tá noivo mesmo, tá. Gente, talvez a tendência até é essa hoje. Eu tenho me surpreendido porque hoje eu tenho tratado com noivos. Às vezes são eles que me mandam os e-mails pedindo orçamento, ou estão junto lá para fechar. Exatamente. Quem quiser contratar, você faz corporativo também? Também faço corporativo. Evento de empresas. Exatamente. Eventos sociais, né? A gente fala, é cerimonialista de casamento, mas a assessoria para eventos é qualquer evento social, corporativo, até oficial também. Legal. A gente tem habilitação para fazer. Gente, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode entrar por e-mail, que é val.leonela@gmail.com. Tem o blog também, que é o casamentaria.wordpress.com. E também no Facebook, o Face, Casamentaria por Valquíria Leonel, cerimonialista. Maravilha. O telefone de contato é o 9202 9068, certo? E tem um outro aqui também. 982-624044. Repetindo, então, os dois. 99202-9068 ou 98262-4044. Facebook Casamentaria. Valquíria, obrigado. Sucesso para você e volte em uma outra oportunidade. Com certeza. Tá bom? Pode chamar. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Mais uma vez eu fico por aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Até lá, fique com Deus. Muita paz.